Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Sábado à tarde é sempre muito sensacional, afinal de contas, é o dia do descanso, do prazer, de reunir os amigos e de curtir esse dia maravilhoso. O programa de hoje está sensacional. Fomos a Araçoiaba da Serra para conhecer o fabricante de pães artesanais. Ele manda muito bem, os pães são deliciosos. Veja também um assunto muito importante para a sociedade brasileira: a violência contra a mulher. Precisamos ficar atentos em relação a este assunto. E para fechar, tem gastronomia deliciosa alemã. Os pratos são maravilhosos. Vocês vão ficar com água na boca. Tudo isso com muito amor e carinho. A partir de agora, para vocês. Gente, a partir de agora nós vamos falar de um assunto que todo mundo adora: o pãozinho. Pãozinho francês, pãozinho doce, todos os tipos de pães. E haja tipo de pão espalhado pelo mundo. É tão bom acordar de manhã, aquele cafezinho, o pãozinho na manteiga. No caso do Brasil e no interior principalmente se fala o famoso filãozinho. Tem regiões que falam pão francês, mas é muito usual o filãozinho. Além disso, o pãozinho que vai no lanche das crianças, o pãozinho para acompanhar na gastronomia, aquele cafezinho da tarde tem pãozinho também. E na hora de dormir, faz outro pãozinho. Muitas vezes usa o pãozinho que já está durinho, faz torrada, mas é pãozinho. E a história do pão que a gente vai falar a partir de agora, direto do interior de São Paulo, na cidade de Araçoiaba da Serra, um rapaz apaixonado por pão. Ele adora pão. E aí ele começou a história bem devagarzinho, pequenininho, e agora os pães artesanais viraram o maior sucesso. Por que será? Será que o brasileiro está mudando? Está saindo do pão francês para outros tipos de pães? É o que você conhece a partir de agora. Kleber Sabadinho, olha só a mesa que ele fez pra gente. Haja pão aqui, hein? Que coisa linda, Kleber. Primeiro de tudo, muito obrigado por receber o Visita Record. Tô feliz da vida para conhecer um pouco da história dos pães. Qual é o melhor país que faz pão? Bom, não querendo puxar sardinha, mas na minha opinião, a Alemanha. Como assim? E a França? Não, a França tem muitos produtos bons, mas aqui a Alemanha tem a maior diversidade de pães do mundo. Se você fosse experimentar um pão por dia na Alemanha, demoraria 8 anos para comer todos. Nossa, o alemão, gente, eu nunca imaginava que o alemão fosse o rei dos pães. Não deixa o francês ouvir isso, hein? Não. Qual que é a diferença do pão francês e do pão do filãozinho, nosso pão francês aqui? Então, na verdade é mais tempo de fermentação. Os ingredientes são os mesmos: farinha, água e sal. A diferença é que uma baguete francesa, por exemplo, fermenta por volta de 18 horas. Já um pão francês é em torno de 4, 5 horas. Está dizendo que com a fermentação mais longa, o pão faz menos mal para o nosso intestino? Também, sim. O fermento vai digerir o glúten por você. Então ele tende a lesionar menos. Caramba, gente, ele está dizendo então que é o seguinte: quanto mais tempo fica a fermentação, o próprio fermento ele elimina uma parte desse glúten, né? O que deixa mais saudável o produto. O glúten em si, ele faz mal para o celíaco, não para quem não tem alergia, né? Só que ele demora um pouquinho mais para fazer digestão, assim como a carne, demora um pouquinho mais. Já o fermento, ele tira esse tempo de digestão para você. Ou seja, o pão artesanal, nesse caso, é melhor. Eu queria que você começasse esse pão qualquer. Esse aqui é um pão
típico norte-americano, certo? Chamado sourdough, ou pão de massa azeda. Pão de massa, mas aí parece aquele pão italiano. Sim, na verdade, o pão de massa azeda ele é presente em qualquer lugar do mundo, mas nos Estados Unidos que ele ficou mais conhecido aqui por essa característica. E como que configura, como a gente identifica que um pão está bem elaborado, bem feito? Bom, a começar pela parte estética, uma casca bem caramelizada mostra que o forneamento foi muito bem feito. Olha aqui, gente, ó. Então, esse corte que o pessoal chama de orelha, também muito bem levantado, mostra que o forneamento também foi, a fermentação e o forneamento foram muito bem realizados. Não nada disso. Abrindo o pão, você percebe que ele tem um alvéolo mais aberto. O que é alvéolo? São esses buraquinhos dentro do pão. Então, quanto maior os buracos, na verdade, tem uma fermentação mais longa, uma massa mais trabalhada, um cuidado maior no preparo. Nossa, que interessante, não sabia disso. Haja gente abre o pão aí pra dar uma olhada nesse alvéolo, é isso? Alvéolo. Alvéolo, olha que aula, hein? Esse aqui é parecido com esse, mas não é igual? Não, esse aqui é um pão alemão, à base de centeio. Pode perceber que a cor dele é muito mais escura também, certo? E também tem os alvéolos abertos, a fermentação longa e essa cor mais escura dele, que é típica de pães de centeio. Centeio, que é diferente. Come-se com queijo aí. E eu recomendo queijo. Esse é pro quê? É muito bom comer com Aquele queijo. lá você falou pra quê? Aquele lá é gostoso para fazer tartines, por exemplo, que é uma brusqueta. Uma brusqueta pode cortar. É quase igual o italiano, então. É, quase igual ao italiano. É que a gente fala pão italiano, pão francês, mas o nome correto dele é pão de massa azeda. Pão de massa azeda. Ah, tá aprendendo. Alex Rui da cultura, gente. Que é isso? Ah, eu tô adorando essa matéria aqui. Bom, essa é a baguete, então, que você já comentou, que é a francesa. Isso, essa baguete. O que muda nessa baguete sua aí? Também é fermentação longa, como a gente pode ver o miolo bem aberto dela, certo? E se você chegar bem pertinho, vai sentir um cheiro de amendoado no interior dela. Também é de fermentação longa. Mas é porque o fermento é um fermento amendoado, é isso? Não, o fermento, ele desenvolveu esse aroma. Ele desenvolveu esse aroma. É um pão mais adocicado, ele não é tão ácido quanto o pão de massa azeda. Aquela acidez, sabe aquela... Deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando a gente tá na padaria, vai comer um pão, a gente percebe que quando tem padaria. A coisa do pão. Você come o filãozinho, fala o filãozinho porque as pessoas se identificam mais no interior, a gente sabe que é o pãozinho francês. Mas é um ácido, uma coisa azeda, não é um negócio bacana. O que acontece? O que eu tô comendo ali? Geralmente é o pão que sobrou do dia anterior que o padeiro colocou na massa do dia seguinte. Só muda a característica dele. Não vai acabar fazendo mal. Não vai fazer mal, mas a acidez é outra. A acidez é outra. Porque a massa que já envelheceu do dia anterior da fermentação, ela ficou em geladeira, ele pega aquela massa e coloca no pãozinho do dia seguinte. Ah, agora tá explicado, porque na primeira não, mas é quando você vai comer, somente quando compra pão de supermercado. Aliás, outra coisa também que ele tá falando, que é a fermentação do pão industrial, que é muito parecido com esse, né, com o pão de forma, ou aquelas bisnaguinhas. O que acontece ali? Então, as indústrias tendem a fazer um processo o mais rápido possível, né? E faz com que eles cortem certas etapas importantes. A fermentação é um deles. Ao encurtar a fermentação, você faz com que o fermento não digere aquele excesso de glúten que tem. Você estava explicando para mim. Exatamente. E acaba deixando o pãozinho muito mais pesado para comer. Você trouxe um exemplo do que pra gente? Aqui eu trouxe um exemplo aqui, ó, de farinhas diferentes. Você tem aqui a farinha branca. Aquela que todo mundo conhece. Isso, a farinha branca. A farinha integral. Faz a melhor digestão. Isso. Quase um padeiro aqui, você viu, né? Quase um padeiro. E a farinha de centeio. É a farinha típica alemã. Essa é o que eles usam lá? De centeio. É uma farinha mais pesada, por isso que percebe que o pão é um pouco menor que esse daqui. É uma farinha mais pesada e tem um sabor diferente. Que bacana. Agora me fala uma coisa, esse pãozinho aqui, também é típico alemão? Tudo alemão aqui, hein? Na verdade, o pão brioche é uma receita tradicional francesa. Só que a origem dela é alemã, chamado brioche também, de um gado, chama brioche,
cujo leite é tão grosso quanto um queijo, uma manteiga. Então eles usavam esse leite mais grosso, mais engordurado, para fazer o pão e batizaram de brioche. A escrita ela é diferente, mas a pronúncia é parecida. Só que daí, indo para a Alemanha, ficou um pão tradicional alemão. Tradicional francês. Mas é alemão. Mas é de origem alemã. Que bacana. E por falar em alemão, tem outros produtos aqui. Agora ele vai puxar o saco de vez da Alemanha, né? Agora não há quem tire. Atenção, alemães que estão nos assistindo nesse momento. Vamos começar pelo famoso pretzel. O pretzel o que é? Quase que o pão francês deles ou não? Não, o pão francês deles chama Kaiserbrötchen, que é pãozinho do rei. É um pãozinho pequeno redondo, né? No caso, o bretzel, ou pretzel, tem várias pronúncias diferentes. Ele é bem dourado, o salgado original, né? Dourado com sal por cima. Esse, no caso, é uma derivação dele doce, adocicado com açúcar e canela. Bacana, pega. Tudo aqui, já percebeu, né? Fique à vontade. É assim, dá uma dentada, é isso? Exatamente. Nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui, na verdade... É engraçado, esse formato... Pega um pra mim, por favor. Se você observar ele assim, ele na verdade é um pão religioso. Ele é um pão que simula uma oração onde as pessoas ficam com os braços cruzados assim. Por isso que ele tem esse formato. Ah, até simbolizam alguma religiosidade, é isso? Exatamente. Lá eles são ortodoxos e protestantes. É o berço do protestantismo. Bom, aqui nós temos o sonho. Isso aqui é o sonho, é quase um sonho. Bom, aqui tudo tá um sonho, né? O que é isso? Nós temos esse aqui é o Donuts, né? Que é um parente do sonho, um primo do sonho, né? A receita original também é alemã, Berlines. Você está dizendo que o sonhinho que a gente compra na padaria, desde criancinha, aquele creme dentro, chama como? Berlines. Berlines, aprendeu? Quando chegar na padaria agora, nada de falar que era um sonho, fala que era um Berline. Aí o padeiro não soubesse, fala, filho, ó, Berline é o nome original do sonho, faça-me um favor, né? Aí então quer dizer que o sonho nasceu lá também. Também nasceu lá. Que interessante. Isso aqui é uma receita tradicional francesa mesmo, de origem francesa, que é o croissant. Croissant, o nome já fala tudo, né? Agora o croissant dá pra ser salgado, dá pra ser doce. Sim, o original dele é salgado, também é um pão, pãozinho neutro, pode comer tanto com geleia quanto com presunto, por exemplo. Muito comum nos países europeus e principalmente em regiões frias, né? O croissant, né? Crocante. Crocante. Ó, aqui, ó. Ó, dá pra ouvir? Bom que pão não engorda, né? Não, eu nunca vi pão engordando. Só quem Ai, faz o fermento ali que você vai fazer o fermento antes de terminar. Pega o potinho, cadê o potinho? Pega o potinho, só pega o potinho pra ele aqui. Ai, meu Deus do céu. Daqui, obrigado. Olha lá, faz o fermento. Como é que é? Fazer pão em casa é uma terapia. Então aqui eu vou ensinar vocês a fazer o fermento natural em casa. Ah, você vai dar toda a sua técnica pra gente? Toda a técnica. Vamos lá. Então, basicamente faça o seguinte. Pegue frutas, uva passa, coloque na água e deixe na geladeira por mais ou menos uns 2 dias. Uva passa. Uva passa. A água vai começar a borbulhar. A hora que a água começar a borbulhar, você pega a água da uva passa, tira a uva passa, certo? E coloca a água num potinho e misture farinha. Deixe a temperatura ambiente também por uns 2 dias. Ela vai crescer. Ela vai ficar mais ou menos assim. Com a água que ficou a uva passa por 2 dias. Exatamente. Depois, como é que você mantém esse fermento vivo? Vai pegar uma quantidade de água, certo? A mesma quantidade de água em farinha, já está reservado aqui já, certo? Pega o fermento. Aquele que se deixou lá por 2 dias. Isso, deixou lá, tira um pedacinho dele e coloca aqui. Esse restinho aqui você faz pão. E se você não conseguir fazer pão, coloca na frigideira com um pouquinho de sal, para não jogar fora, porque isso aqui é um pecado. Coloca um pouquinho de sal na frigideira e um pouquinho de cebolinha. Por que você pegou só um pedacinho e não fez mais?
Porque se você for alimentar você todo dia vai triplicar a quantidade. Vai chegar uma hora que você tá fazendo 50 kg de fermento por dia. Ah, entendi. Então você tira só um pouquinho e o restante você faz pão. Ou você coloca na frigideira ali com uma cebolinha picada e um salzinho grosso. Dissolva o fermento na água, certo? Só dissolver ele assim. E adicione a farinha. Daí a criatividade é o limite. Eu gosto, por exemplo, de colocar uma pitada de farinha de centeio, que dá um aroma diferente. Toda farinha, ela dá ao fermento, à fermentação, um aroma diferente. Por isso que é legal brincar e variar as farinhas. Depois disso é só você misturar. Fazer uma melequinha aqui. Certo? E deixar. No começo ele vai fermentar só depois de 24 horas. Depois, conforme o fermento vai ficando forte, ele vai fermentando a cada 8 horas, depois a cada 6 horas. Aí você vai alimentando ele. Eu recomendo alimentar a cada 8 horas, 2 vezes ao dia. Fermento. O fermento, isso. Dá para deixar ele fora da geladeira, só alimentar mais vezes, ou dá para alimentar uma vez ao dia dentro da geladeira. E você tem o fermento natural. E aí você vai se tornar um padeiro também. Tá vendo só? Mas eu não vou deixar de comer o último não, porque a produção fica de olho em mim, gente, para que eu não coma, porque vai sobrar para eles, mas eu vou comer sim. Eu não vou comer. O que é isso aqui? Essa aqui é tem uma menorzinha, você viu? Eu sou educadíssimo, né? Ah, mas tem mais ali. Pode ficar tranquilo. Essa é a Carolina, tradicional Carolina. Mas as pessoas que não conhecem a Carolina, o que tem? Basicamente é uma massinha de ovos, farinha e açúcar, certo? Assada e recheada de doce de leite, doce de leite creme, né? O original dela, bomba, é a Eclair ou a profiterole, também são receitas francesas. Qual é o pão que mais demora para ser feito? O pão que mais demora para ser feito de fermentação são os pães de massa azeda, que daí são um dia completo de processo total. Só que o Stollen, na minha opinião, é o que mais demora, porque as frutas ficam embebidas por 2 meses. Ou seja, gente, eu tava esquecendo o Stollen aqui, ó. O bendito Stollen, que é o que eu tava mais paquerando. Né, Stollen? Me perdoe, mas a gente vai comer você agora, tá? Fica tranquilinho, deixa meu sonhinho aqui. Vai pegar meu sonho, hein, Kleber? Deixa ele aqui, tá? Agora vamos abrir esse Stollen aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Vai falando o que tem esse Stollen pra gente. Basicamente, ele é feito de farinha de amêndoa, né, o marzipan, águas de flor de laranjeira, muita fruta, muita amêndoa, muita castanha, certo? É um pão mais compacto. O aroma dele é muito intenso.